Bom dia. Sejam bem-vindos nesse dia especial de culto, nesse dia que o Senhor nos reserva, nos prepara e que nós separamos para estar na sua casa e na sua presença. Saúdo vocês com palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versos 23. Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." A palavra de Deus nos diz que nós seremos amados por Deus quando guardarmos a sua palavra. E guardar a palavra de Deus não significa pegar ela e deixar escondida num cofre ou numa gaveta embaixo de uma pilha de roupas. Mas guardar a palavra de Deus significa, acima de tudo, ter ela viva nos nossos corações e, a partir disso, ter uma vida que reflita essa palavra. Quando nós somos pequenos, os nossos pais nos ensinam bons costumes, boas maneiras, e eles querem, para o nosso bem, para a nossa boa convivência, que a gente possa refletir isso no nosso dia a dia. A palavra de Deus funciona assim também. Deus coloca ela no nosso coração, e quando nós a guardamos, quando nós temos ela por fundamento e base para o nosso viver e para o nosso agir, nós experimentamos o amor de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força do Espírito Santo estejam conosco nesta manhã. Amém? Amém. Muito bom voltar das férias, poder celebrar cultos com vocês novamente. Nas férias a gente experimenta duas coisas, né? Liberdade e limite. A liberdade de não se preocupar com a agenda do dia a dia e o limite, via de regra, do cartão de crédito. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Não, brincadeira. Foram férias aproveitadas com parcimônia. Mas muito bom estar de volta aqui. Eu pergunto se nós temos alguém que está nos visitando nessa manhã. Eu estou vendo que tem um cara lá que está nos visitando, mas ele não é novo aqui na comunidade. Mas alguém está aqui pela primeira vez nesta manhã? Muito bem-vindos. Eu peço a gentileza de vocês falarem o nome de vocês, por favor. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, Augusto. Que bom, muito bem-vindo, Augusto.
Bem-vindo, Paulo. Muito bom. Eu sou o pastor Éder, estou à disposição para que a gente possa, à saída do culto, conversar ou durante a semana. E eu sempre digo que a visita acaba quando a gente coloca o primeiro pé aqui dentro, porque aqui não é uma casa de uma pessoa, mas a casa de Deus, o nosso Pai, onde todos os que vêm até aqui são reconhecidos como seus filhos. Muito bom ter vocês aqui também. Saúdo a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje nós retomamos para valer as transmissões com a nossa nova câmera, uma qualidade bem melhor de imagem, de som. Esperamos que dê tudo certo, já está dando. Tivemos essa semana um treinamento forte, pesado aqui, o pessoal levou a sério e agora nós vamos conseguir também alcançar as pessoas que não podem estar aqui com uma imagem de boa qualidade. O Facebook continua transmitindo numa condição um pouquinho menos favorável, mas a transmissão pelo YouTube está disponível para que possa ser compartilhada também, tá bem? Sempre nos cultos das 10 horas. Queridos, assim como estamos, eu convido para que a gente possa ter um momento de oração, de nos aquietarmos e chegarmos na presença do nosso Deus. Amado Pai, que alegria nós temos em vir à Tua casa, mesmo que o tempo lá fora não seja convidativo, quando nós entramos aqui, nós sabemos que estamos no lugar certo e que deveríamos estar aqui. Te somos gratos porque, quando estamos na Tua casa, nós podemos deixar de fora o nosso medo, a nossa culpa, as nossas incapacidades, as nossas impotências, porque aqui nós não viemos aqui para ser julgados por Ti, mas para receber uma palavra que nos anima, que nos restaura, que nos recoloca de pé. Palavra que nos faz olhar para os nossos erros e pecados e pedir desculpas, mas também uma palavra que nos diz que quando pedimos perdão, Tu realmente nos perdoa e nos oportuniza uma nova oportunidade de viver, de testemunhar e de ter comunhão dentro da igreja, mas especialmente no mundo onde nós somos testemunhas do Teu amor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue a conduzir esse tempo de culto, o louvor que a gente entoie a Ti, que ele seja um reflexo do que nós estamos pensando, um reflexo da nossa fé, que as nossas orações cheguem a Ti como uma conversa de filhos que também querem falar contigo, querem ter mais comunhão, e que tudo que nós recebermos aqui hoje, Pai, através da Tua palavra, nos sejam como alimento para a nossa alma e também como direcionamento para a nossa vida espiritual. Assim, Pai, nós oramos, nos colocando inteiramente diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina de eternidade a eternidade contigo e com o Espírito Santo. Amém. Convido a termos um hino de louvor ao nosso Deus. Em nome do Pai.
Chamo as crianças à frente para o culto infantil desta manhã. Muitas crianças nessa manhã, olha só. E 2 meninos vestidos, muito bem vestidos eles. Que lindos que eles estão. Não vamos polemizar. Primeiro dia depois das férias. Mas eu não falei quais são os 2 meninos que estão bem vestidos. Vocês ficam criando fantasmas aí. Bom dia. Tudo bem com vocês? Qual é a primeira comida que vocês comem de manhã? Não comeu nada ainda? Tá bom. Leite? Tá bom, leite é bebida, mas comida. Leite com Nescau. Vocês não estão me ajudando, vamos lá, gente. Comida. Pão. Vocês, torrada é pão na torradeira, muito bem. Vocês acham que uma pessoa pode se transformar num pão? E se eu disser para vocês que isso é possível? Os olhares aqui foram interessantes. Mas e se uma pessoa disser assim, olha, eu sou como um pão que alimenta a alma de vocês, não a barriga, não para a gente pegar uma pessoa e morder ela, e engolir ela. Será que é possível? Não? Eu acho que vocês vão descobrir alguma coisa diferente hoje. Nós vamos estudar hoje aqui, não como pessoas viram pães. Como ela disse que ela era um pão que alimenta a nossa alma. Vamos combinar o seguinte, vocês vão lá no culto infantil e depois vocês nos contam o que vocês aprenderam, tá bem? Vamos orar então? Bondoso Pai, nós nos alegramos em ter tantas crianças diante do Teu altar. Elas são crianças, filhos amados Teus. São uma grande responsabilidade para nós, mas também com grande alegria nós podemos trazê-las à Tua casa e ensiná-las sobre a Tua fé desde tão cedo. Que esse tempo de estudo, de encontro que elas terão, seja um tempo especial para elas aprenderem um pouco mais sobre o Teu amor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Abençoado encontro para vocês. Sai dessa agora, Patrícia. Boa sorte, Patrícia. Boa sorte. Tá bem. Sem bis. Convido a termos um tempo de louvor ao nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. O texto no qual meditamos nessa manhã encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, versos 24 a 35. João 6, 24 a 35. Podem abrir suas Bíblias. Na realidade, lemos a partir do verso 22. O título que é dado é Jesus, o pão da vida. Passo a ler. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali apenas havia um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram:
Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre esse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus, o pão da vida. Perguntei para as crianças antes se era possível uma pessoa se tornar em pão. A gente esquece às vezes que eles são literais na compreensão, né? A Patrícia e o Werner devem estar tendo que dar algumas respostas lá para eles, assim, mas como que a pessoa tem que botar dentro do forno? Como é que acontece isso? Mas nós sabemos que Jesus está falando de um outro tipo de pão, queridos. Ele está falando de um pão, não que sacia apenas as nossas necessidades físicas, como a da alimentação, mas um pão que sacia a nossa alma, um pão que não aponta para o que a gente apenas precisa. É importante saber que Deus olha por nós, mas um pão, um alimento, uma esperança que aponta para algo muito maior. É sobre isso que fala o texto de hoje. Para a gente compreender tudo o que estava acontecendo, nós precisamos olhar desde o início do capítulo 6 de João. Texto muito conhecido, onde Jesus alimenta uma multidão. Está uma multidão reunida, Jesus, numa de suas, não dá para chamar de cruzadas missionárias, mas numa de suas pregações, ensinos, começa a chegar gente e aquele número aumenta, e de repente nós estamos falando de 5.000 pessoas, chega a hora do alimento, eles não têm o que comer, e tem apenas um menino com 5 pães, 2 peixes, e Jesus faz algo ali que nós consideramos maravilhoso. É algo que extrapola a condição humana. Como tão pouca comida pode ser transformada em tanto, a ponto de alimentar uma multidão. Tendo feito isso, no final do dia, Jesus sobe a um monte para orar, como era do seu costume. Aquele pessoal está vendo, Jesus está indo para descansar, recarregar as baterias, como nós falamos hoje. Os discípulos então entram nos barcos, começam a se dirigir para outro lugar. E quando amanhece o dia, não tem Jesus, mas o barco que Jesus deveria ter ido continuava ali. Então, parece que nós temos um mistério acontecendo. Onde estaria Jesus? Mais pessoas se somam àquela multidão, conforme o texto nos diz, pessoas vindo de Tiberíades, de outra localidade, e cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Olha, o barco está aqui, mas ele não está, já procuramos por tudo. Eles seguem então até onde estava Jesus, e quando eles encontram com Jesus, chegamos então no nosso texto, a primeira pergunta que eles fazem, ela parece ser uma pergunta simplesmente desinteressada, né? Mas ela tem alguma coisa por trás disso. Ela não ela parece para mim ser mais um desafio do que apenas uma curiosidade. No verso 24 eles perguntam, quando o Senhor chegou aqui? Mas eles estão querendo saber, mas que jeito? O que tu fez para te ter chegado aqui? E eles devem estar se perguntando, esse cara que consegue multiplicar comida, será que ele tem mais alguma coisa escondida que ele pode nos revelar? Será que ele pode, além de nos conseguir comida quando nós estamos com fome, fazer mais alguma coisa maravilhosa que vai facilitar a nossa vida? Vocês conseguem perceber? Parece uma pergunta simples, mas ela vem carregada de segundas intenções. Nós e os discípulos sabemos que sim, Jesus tinha muito mais poderes do que apenas multiplicar comida, mas aquilo não era tão importante, as capacidades que Jesus tinha, do que o propósito para o qual ele estava realizando aqueles milagres e maravilhas. Vocês conseguem entender? Ontem à noite nós brincamos no culto da Caminho, tem um cafezinho na entrada também lá, e eu fui pegar o café, mas tem aqueles copos pequenos de café. Assim, eu tenho um pouco de problema com isso. Se é para tomar um cafezinho desse tamanho, assim, eu tomo, mas eu prefiro um copo maior. E aí a pessoa disse, nossa, tem que trazer 2 térmicas da próxima vez. Eu, combinado. Está anotado.
E eu até brinquei, isso aqui parece uma amostra grátis. Quando Jesus está fazendo sinais, Ele não está querendo nos entupir com um monte de amostras grátis de coisas boas. Quando a gente vai no shopping, a gente ganha uma amostra grátis de um perfume ou de alguma coisa. A gente não vai viver daquilo, né? Até dá para viver. A gente talvez não precise comprar perfume na vida. Só vai em tudo que é shopping, pega todas as amostras grátis. Nós vamos viver de pequenas emoções, de pequenos acessos a Deus, de pequenas provas, mas a gente não vai estar focando naquilo que realmente é o grande propósito. Qual é o propósito quando a gente está passando do lado de uma padaria e alguém nos dá um pedacinho de bolo? É vender o bolo inteiro, né? Também, quando Jesus faz sinais, Ele deixa claro que tem algo por detrás disso. O objetivo de todos os sinais, de todos os milagres que Cristo realizava, daí nós passamos por versos 26, era levar pessoas à fé nele. O versículo 26 diz, Jesus lhe responde, quando eles perguntam como é que o Senhor chegou aqui, em verdade vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é um dos grandes problemas da história da humanidade. Não vou dizer do problema atual, mas da história da humanidade. A gente se satisfaz com muito pouco. Eu estou falando em termos espirituais. A gente vai na igreja, escuta uma pregação, participa de um programa, se renova, beleza, vou embora agora, posso viver a minha vida. Eu ouvi de um pastor isso certa vez, quando nós chegarmos diante de Deus, eu não sei se vai ter um telão exibindo a nossa história para todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um tablet com acesso a tudo que a gente viveu, tudo que Deus nos concedeu, e nós vamos perceber a quantidade de bênçãos que nós deixamos de receber porque nós nos satisfizemos com muito pouco. Eu não estou dizendo que agora a gente vai querer só viver de emoções espirituais, mas Deus tem muito mais do que pequenas porções para nos conceder. Ele tem uma vida inteira, um propósito de vida inteiro para todos nós. Tanto na ocasião da multiplicação de pães e peixes, como ainda hoje, muitas pessoas vão atrás de Deus, de Jesus, da igreja, por causa das dádivas e não por causa do doador. A gente fala isso entre colegas de ministério. A gente chama de turismo religioso. As pessoas vão numa igreja, quando elas acham que não dá mais, elas vão para outra e seguem adiante assim, e elas acabam não conseguindo experimentar algo de mais substancial com Deus, porque elas decidem se satisfazer com muito pouco. Eu trago o exemplo de um colega que compartilhou também uma outra forma como a igreja é mal interpretada às vezes, por ocasião das enchentes. Ele dizia que era emocionante quando eles chegavam na casa das pessoas que haviam sido atingidas pelas enchentes, levavam alguma doação, as pessoas choravam, as pessoas abraçavam, agradeciam imensamente. Mas muitas pessoas, quando iam à igreja para pedir, chegavam com o dedo em riste, dizendo: vocês estão escondendo as nossas coisas, vocês estão guardando coisas que é nossa. E ele dizia: nós não somos uma entidade ligada ao governo que está guardando coisa. A gente recebe e a gente repassa. Muitas vezes, querido, na nossa vida, sem nos darmos conta, a gente começa a tomar proveito de situações, não é ofensivo, parece normal, mas a gente não está vivendo o grande propósito da nossa vida com Deus e também no nosso relacionamento entre irmãos. A gente se satisfaz com muito pouco. E quando a gente menos espera, a gente está numa relação com Deus que quando me serve, eu pego. Quando não me serve, ou quando eu acho que é demais para mim, eu me afasto de Deus. É por isso que Jesus enfatiza que nós devemos tirar os olhos das coisas desse mundo e colocar o coração nas coisas de Deus. Não tem como a gente abrir mão da nossa vida, né? Nós temos compromissos, nós temos agenda, mas o que Deus está dizendo assim, olha, não coloquem toda a esperança, tudo que vocês pensam apenas nas coisas daqui. O que a gente vive aqui, o que a gente recebe aqui, são pequenas amostras de algo muito maior e muito melhor
que está reservado para nós, lá na frente. Nisso surge então, deixa eu ver se eu não estou perdido, a segunda pergunta que eles fazem. A primeira foi quando o Senhor chegou aqui. A segunda pergunta, eles dizem, mas o que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? De novo, uma relação de troca que é comum nos nossos dias, né? As nossas relações interpessoais são relações de troca. Se eu vou no mercado, eu troco aquilo que eu consegui com o meu tempo de trabalho para conseguir um pouco de comida, e o dono do mercado trocou o que ele tem ali por alguém que trabalhou para levar aquilo lá. E aquele povo perguntava, Senhor, o que a gente tem que fazer então para que a gente possa receber isso tudo, para que a gente consiga multiplicar pães e peixes, para que a gente possa fazer coisas maravilhosas? A gente é da natureza humana querer alçar voos muito altos. Estou errando na frase. Vocês entenderam? Obrigado. Altos voos, obrigado. Mas é da natureza divina nos fazer compreender que quando a gente quer encontrar Deus, a gente não tem que olhar para cima, a gente tem que olhar para o próximo, olhar para o lado. Porque Deus abriu mão da sua majestade para nos encontrar onde nós estamos, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a Ele. Isso não significa que a gente não vá fazer coisas grandiosas, muito boas em favor de quem necessita. Mas isso significa que quando nós quisermos encontrar Deus, a gente tem que, em primeiro lugar, e acima de tudo, reconhecer Cristo como Senhor sobre as nossas vidas. Lembra aquilo que eu falei no início? Guardar a palavra de Deus significa ter uma vida que parte desse princípio. Deus enviou o seu Filho aonde nós estamos para que eu pudesse ter acesso. Ele não veio como um rei poderoso, em que eu teria medo de chegar perto, mas como uma pessoa simples, na maior simplicidade possível, e humano igual a nós, se torna alguém que pôde conversar, que pôde contar histórias, ajudar pessoas, ouvir relatos e assim por diante. A grande obra que a gente tem que fazer é reconhecer que foi Deus quem veio até nós em Jesus Cristo. A única obra que nós precisamos fazer é crer em Cristo como Filho de Deus. E aí nós chegamos na terceira pergunta que eles fazem. E é uma pergunta, para mim, carregada de muita ironia, com uma certa cobrança. Porque eles vão lá na história dos seus antepassados israelitas e perguntam, mas que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles estão repetindo as perguntas anteriores com outras palavras. Eles complementam os nossos pais, no momento mais difícil da sua história, quando eles não tinham comida, Deus deu comida para eles no deserto. O que você pode fazer? E aqui fica claro, o que já estava bem perceptível, o equívoco como aquelas pessoas e também como nós, muitas vezes, nos aproximamos de Deus. Os sinais, amados, eles são importantes para nos direcionar. Os sinais de trânsito, eles estão ali para que a gente possa compreender os limites, para que lado a gente deve ir, que rua a gente deve evitar, que velocidade a gente deve andar. O nosso corpo, quando ele dá um sinal, também significa que a gente precisa procurar ajuda, que a gente precisa se exercitar mais. Sinais são importantes, mas eles não são o fim. Eles estão ali para nos ajudar a compreender aquilo que está por detrás. Se eu vou sair daqui e viajar até a casa dos meus pais em Pelotas, eu vou passar por muitos sinais de trânsito. Se eu desobedecer eles, ou eu vou estar colocando a minha vida em risco, ou a vida de outras pessoas em risco. Se eu estou passando por uma situação física e eu faço de conta que não está acontecendo, eu vou acabar pagando um preço bem caro, por não dar ouvidos àqueles sinais. Mas os sinais, eles não estão ali para ditar a minha vida, apenas para me fazer compreender ou chegar em segurança a um certo ponto. E daí eu pergunto para vocês, sou eu que faço a pergunta agora. Quais foram os sinais de Deus na tua vida que te fizeram chegar até aqui hoje? Quais foram os sinais de Deus na tua vida que te fizeram chegar até aqui hoje?
às vezes, é uma coisa maravilhosa, transformadora. A gente olha para a nossa vida pregressa e a gente pensa assim, como é que eu podia ser aquele cara? Como é que eu podia viver daquela forma? Como eu pude ser tão ruim para pessoas que eram tão boas para mim? E um grande sinal acontece e a gente passa por um processo imediato e impactante de conversão. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente não se dá conta e talvez vocês estão pensando, poxa, eu não tenho um grande sinal na vida de Deus. Mas se vocês pararem para pensar, foram muitos os pequenos sinais que a cada dia Deus deu para cada um de vocês a prova do amor que Ele tem por vocês, do cuidado que Ele coloca sobre as suas vidas, da fidelidade que Ele mantém para conosco, mesmo quando nós somos infiéis para com Deus. E acima de tudo, muitos são os sinais que ficam cochichando no nosso ouvido sobre quais são os grandes propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se nós escutarmos o que o mundo nos diz, nós estaremos sempre com menos dinheiro que deveríamos, com aparência não tão boa quanto poderia ser, nós nunca teremos o status suficiente, o mundo nos coloca para baixo. Mas quando nós damos ouvidos aos sinais de Deus, a gente começa a perceber que tudo isso que a gente está vivendo aqui tem importância, mas tudo aponta para algo que nos espera lá na frente. Quais foram os sinais que Deus colocou na tua vida pelos quais tu pode agradecer? Quais ou quantas foram as vezes que tu estava com fome e do nada Deus te alimentou? A tua alma, o teu espírito. Queridos, eu não posso dizer qual foi o sinal específico que me fez crer em Jesus Cristo, mas eu sei que foram muitos os sinais. Em momentos críticos da minha vida, eu pude perceber o quanto Deus me amava, o quanto Deus tinha planos para a minha vida, o quanto Ele se importava comigo. Quando a gente consegue perceber que os sinais que Deus coloca na nossa vida são importantes, mas apontam para algo muito maior, a gente vai parar de se contentar com pouco, de se satisfazer apenas com pequenas amostras grátis, e a gente vai passar a ter uma vida digna diante de Deus, em comunidade, e que reflete todo esse amor que Deus nos colocou um dia em Jesus Cristo. Nós já recebemos esse sinal, que quando nós sairmos daqui, sejamos nós o sinal vivo e visível do reino de Deus nesse mundo que clama por sinais de amor, de esperança e de fé. Amém? Desafio lançado. Convido a termos mais um hino de louvor ao nosso Deus.
Queridos, as ofertas desta manhã são ofertas locais, nas quais a nossa comunidade destina a campanha de missão Vai e Vem da ISLB. Todo ano a nossa igreja em nível nacional lança uma campanha de missão que tem por fim auxiliar iniciativas missionárias em toda a igreja, em todo o Brasil. Nós temos a comunidade Caminho, ligada a São Mateus, que é uma dessas entidades, né, uma das comunidades que recebe a ajuda da campanha de missão Vai e Vem. Por causa das enchentes e por causa do engajamento da nossa comunidade, inclusive financeiro por parte de membros, não só a nossa comunidade, mas o nosso sínodo, ele segurou um pouco o lançamento dessa campanha. Ele vai ser feito, nós teremos sem dúvidas um grande déficit com relação ao ano passado, mas como a gente falou entre colegas, falamos também entre diretoria aqui, não existe maior demonstração missionária do que auxiliar as pessoas que estão necessitando, especialmente nesse tempo de enchente, por todas as dificuldades que passaram. De toda forma, as ofertas de hoje serão destinadas para esse fim. Muitas pequenas comunidades que estão iniciando, dependem dessa ajuda. Que Deus abençoe e transforme todo o valor recebido aqui em muitas bênçãos para quem o receber. Enquanto cantamos, será passada a cestinha, também será projetado o CNPJ da comunidade. Quem quiser fazer via Pix, apenas discrimine como oração para oferta de culto. Amém? Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, adore a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus.
Pergunto por motivos de oração, de intercessão, momento de compartilharmos, que a gente gostaria de tornar público. Pelo Luiz Schilde, pelo Luiz Carlos. Seguimos orando por eles. Luiz Carlos esteve essa semana aqui, nos fez uma visita. Está bem esperançoso com o tratamento que ele está fazendo. E pelo Luiz Schilde, pela Terezinha também, né, por toda a família ali. Hugo, Daniel, a gente segue firme nas orações com eles. Milton, Rubens também. Uhum. Pedro e Janaína. Uhum. Oramos por eles. Cirurgia. Tem data já? Segura firme aí, cara. Sim. Oramos pela cirurgia, pelo encaminhamento da cirurgia do Pedro, então. Sim. Alexandra enlutada porque perdeu o marido. Oramos por ela. Esther, saúde. Uhum. Uhum. Tá bem? Dona Mafalda, Mariana, Oscar. Alguém? Sim, Mauro. Recuperação da Marina lá em Pelotas. Bom. Isso? João Vicente e Luciana. Uhum. Tá bem? Eu tenho também alguns agradecimentos. Peço pela saúde do meu pai. Ele conseguiu pegar uma gripezinha mais forte aí, passou uma semana bem atribulada, mas está bem, está recuperando, né? E por todos os encaminhamentos, amanhã ele tem consulta de novo com especialista para ver quais rumos tomar com relação à sua saúde. Então, oro pelo pai. E muitos aniversários na nossa família nessa semana. A minha mãe no dia 1º, o meu afilhado alguns dias antes, no dia 29, o Dindo do Martin, que está na Alemanha, no dia 30, Luiz, e hoje eu tenho uma prima de aniversário. Família grande, né? Por isso que a gente saiu de Pelotas, era muito presente para dar para esse povo lá, a gente... Queridos, mais algum motivo? Da Vilma. Uhum. Que bom. Que bom. Pela cunhada da Ivone, a dona Vilma, pelos resultados. Nos colocamos de pé para o nosso momento de oração final. Querido e amado Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque a cada dia que nós abrimos a Tua Palavra, a todo momento que nós dedicamos um tempo a estudar as Sagradas Escrituras, nós vamos percebendo e reconhecendo a quantidade de sinais do Teu reino que Tu tens colocado na nossa vida. Muitas vezes o livramento de uma situação difícil, de uma doença, a cura de uma doença, outras vezes por causa de pequenas coisas que acontecem, mas toda a nossa vida, Senhor, é formada por sinais que mostram o Teu cuidado, o Teu amor e o Teu propósito para cada um de nós. Toda a nossa vida pode ser percebida a partir de um olhar de gratidão, um olhar que nos faz perceber em Jesus Cristo, sim, Deus presente entre nós, um olhar que nos convida também a mudar a forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos. Pai, nós somos gratos porque se esses sinais já nos demonstram um Deus amoroso, nós não conseguimos imaginar nem externar a felicidade de saber o que Tu tens preparado para nós um dia. Mas nós agradecemos porque estamos aqui, agradecemos porque apesar das doenças Tu nos dás forças para lutar
E quando não temos forças, tem uma comunidade que nos carrega nas orações, estando junto, auxiliando da forma que se faz necessária. Gratidão a Ti por tudo que a gente pode viver, Pai. Gratidão também pelas pessoas que foram trazidas aqui, diferentes situações, diferentes momentos, mas uma única certeza: Tu és Deus sobre a vida de todas e sobre a vida de cada uma delas. E Tu és um Deus presente, que abençoa médicos para ajudar no tratamento, que direciona hospitais, enfermeiros, todas as equipes que se dedicam a ajudar delas, cuidar delas. Tu és um Deus que também olha pelas suas famílias e faz com que a gente busque forças quando nada mais parece restar. Tu és um Deus que nos permite a cada dia e a cada sinal compreender o grande propósito que Tu tem para cada um de nós. Gratidão por isso, gratidão pela vida, por esse tempo de culto. E ainda, Pai, tudo que nós queremos trazer em oração diante de Ti, motivos que não foram falados, que não foram trazidos, nós fazemos agora como num sinal de comunhão. Oramos como Teu Filho Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam, queridos, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre vocês levante a sua face e lhes conceda a sua paz. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor. Tenhamos uma abençoada semana, mas permanecemos ainda para o nosso hino final. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.
creiam que o Senhor abençoará. E Ele vai abençoar. Uma abençoada semana a todos. Tchau, querido. Até amanhã. Amanhã vem, ensaio.